Verso para memorizar. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gózer. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Gênesis capítulo 47, verso 27. Depois que José se revelou aos seus irmãos, estes voltaram para casa com a feliz notícia a seu pai. José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José dissera, e vendo Jacó seu pai as carruagens que José enviou para buscá-lo, seu espírito reviveu. Então disse Israel: Basta, meu filho José ainda está vivo? Irei vê-lo antes que eu morra. Gênesis capítulo 45, verso 26 a 28. Apesar do momento de felicidade, um outro ato de humilhação restava aos 10 irmãos. Confessaram agora ao pai o engano e crueldade que durante tantos anos havia amargurado a sua vida e a deles. Jacó não podia acreditar que seriam capazes de tal ato, mas viu que tudo tinha sido encaminhado para o bem. Em seguida os perdoou e abençoou seus filhos irradios. Então, sem mais demora, logo que possível, o pai e seus filhos, juntamente com as famílias destes, os seus rebanhos e gados, e números agregados, logo estavam a caminho para o Egito. Com alegria de coração prosseguiram sua viagem. E quando chegaram a Berseba, o patriarca ofereceu gratos sacrifícios e rogou ao Senhor que lhes concedesse a segurança de que com eles iria. Em uma visão à noite veio a palavra divina dizendo: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta. Gênesis capítulo 46, verso 3 e 4. A afirmação que o Senhor diz: Não temas descer ao Egito, porque lhe farei ali uma grande nação, era significativa. Deus disse a Abraão que ele seria o pai de uma prosperidade numerosa, assim como as estrelas. Mas por enquanto, o povo de Deus não havia aumentado senão vagarosamente. E agora, a terra de Canaã não oferecia campo para o desenvolvimento de uma nação tal como fora predita. Estava na posse de numerosas tribos gentílicas que não deveriam ser despojadas até a 4ª geração. Se os descendentes de Israel deviam ali tornar-se um povo numeroso, teria de ou expulsar os habitantes da terra, ou dispersar-se entre eles. Não poderiam fazer de acordo com a primeira alternativa, em conformidade com a disposição divina. E se eles se misturassem com os cananeus, estariam em perigo de serem seduzidos à idolatria. O Egito, porém, oferecia as necessidades e condições para o cumprimento do propósito divino. Uma região do país bem regada e fértil foi-lhes aberta ali, proporcionando todas as vantagens para o seu rápido aumento. E a antipatia que deveriam encontrar no Egito por causa da sua ocupação, pois que todo pastor era abominação para os egípcios, habilitá-lo-ias a permanecer como um povo distinto e separado, e serviria assim para os excluir da participação na idolatria do Egito. Assim que chegou ao Egito, Jacó abençoou o faraó, cumprindo-se assim, parcialmente é claro, a promessa abrâmica de ser uma bênção às nações. Posteriormente, prestes a morrer, Jacó abençoou os filhos de José e também seus próprios filhos, e ainda fez previsões impressionantes a respeito de cada um deles no contexto das futuras 12 tribos de Israel. O fato, porém, de que Israel habitou no exílio no Egito como estrangeiro
está em desacordo com a esperança da terra prometida. Embora o livro de Gênesis termina com os filhos de Israel no Egito, algumas das últimas palavras de José apontam para outro lado. Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e Jacó. Gênesis capítulo 50, verso 24. Essa última seção do livro de Gênesis nos leva ao final do período patriarcal com a morte de Jacó e José. Todo o clã de Jacó estava exilado no Egito. As últimas palavras do livro são: num caixão no Egito. Gênesis capítulo 50, verso 26. A história da salvação parecia não ter um final feliz. No entanto, essa é a parte do livro que mais sugere esperança. O perfil de Israel como povo de Deus surge no horizonte. O prodígio número de 70, que constitui a casa de Jacó, alerta o leitor para o destino espiritual desse povo. Jacó abençoou seus filhos e predisse o futuro do que se tornaria as 12 tribos de Israel e a futura vinda do Messias, que salvaria Israel e as nações. As últimas palavras do livro que recuam com o tema da morte, de fato, são palavras que apontam para o futuro redentivo. Antecipa o retorno da terra prometida em termos que relembram as primeiras palavras de Gênesis, introduzindo o evento da criação e o plantio do Jardim do Éden. O princípio teológico subjacente é que Deus transforma o mal em bem. Essa é a lição que José compartilhou com seus irmãos para confortá-los e tranquilizá-los e, com um propósito ainda mais importante, abrir seus olhos para a salvação de Deus no mundo. Gênesis capítulo 50, verso 20. Na lição de amanhã, veremos tamanha emoção que Jacó sentiu ao encontrar seu filho José novamente. Que Deus os abençoe e até a próxima.